Quem dos líderes assistiu aquele videozinho que eu mandei? Êxodo. O irmãozinho jejuou 21 dias para pregar para 8 pessoas numa fazenda. Líderes, cadê meus 3 dias? Bora. Está tudo se saindo pela culatra. Vamos jejuar, vamos orar e pedir orientação a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre quando o ordinário se transforma no extraordinário. Bota aquele outro fundo musical. Esse está meio... Não ajuda pregador pentecostal, não. Não é? Aquele é a melhorzinho. Quando o ordinário se transforma no extraordinário. Nós vamos ler 2 porções da Bíblia. A primeira porção é do versículo 1 ao versículo 10, de Êxodo 2, capítulo 2. Que diz assim, Êxodo 2, do 1 ao 10. Que diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Todo mundo levita. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era bonitão, formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche. Pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Depois desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva para a ama de leite dessa criança e a crie? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, menina. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, nesse caso Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria ele, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Este lhe chamou de Moisés e lhe disse: porque das águas eu tirei. Vamos para o capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 14. Pulou 80 anos depois. 80 anos depois, apenas. Separa essas 2 histórias. Apacentava Moisés, é o Gênesis na veia ainda. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse-lhe mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora,
eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus ainda nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o nome, o que lhe direi? Versículo 14, último. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Vamos orar. Pai, obrigado por essa porção da palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque Tu és o nosso Deus e não existe o outro. Que o Senhor possa estar nos orientando. Que o Senhor possa estar trazendo, Deus, de forma muito profeticamente, guiada pelo Teu Espírito, uma palavra ao nosso coração, Senhor. Que ela possa, Deus, não cair sobre pedras, não cair sobre espinhos, não cair à beira do caminho, Senhor, mas que ela possa encontrar terreno fértil, para que prospere, para que desenvolva e faça os Teus filhos colherem sem por um. Obrigado por esse texto, em nome de Jesus. Amém. A palavra hoje é do ordinário ao extraordinário. Pastor, e o que é o ordinário? É aquilo que é comum. Não estou dizendo que é aquilo sem valor. Não. Porque o ordinário pertence a Deus. O extraordinário pertence a Deus. Quando eu falo que é comum, eu não estou tirando o seu valor. Por exemplo, o ar é comum a todos. Ele é ordinário, mas ele tem o seu valor. Na pandemia, as pessoas morriam porque não conseguiam respirar. Um magnata dos bancos escreveu uma carta, não sei se vocês se lembram dessa época. Ele diz, ele tinha tanto dinheiro, mas morreu por um recurso que era de graça e abundante. Ele morreu porque não conseguia respirar o ar. Então, aquilo que é ordinário não significa que não tem valor, tem. E o ordinário é aquilo que Deus dá. Mas aqui eu quero tratar como algo comum. Absolutamente comum. Mateus 5, versículo 4, diz assim: é Deus que faz nascer o sol sobre o mal e sobre o bem. Ele envia chuva sem distinção para justos e injustos. Então o sol é ordinário, é comum. A chuva é ordinária, é comum. Porque o ordinário pertence a Deus. Toda dádiva ordinária da sua vida pertence a Deus. E você tem que dar glória a Deus por isso. Mas ninguém sonha com o ordinário. Quem aqui vai dormir e de repente tem um sonho, você cheirando todo o ar que pode? Não, a gente não sonha com essas coisas, não é? A gente não sonha com essas coisas, não é? Porque é ordinário, é comum. Eu já tenho isso. Por mais que seja uma dádiva, eu já possuo isso, não é? Geralmente você não, quando é casado, você não sonha casando de novo, não é? Porque você já tem, não é? Agora quem é solteiro não, aí sonha direto se casando, né? Não é? Porque aquilo que é ordinário para uns, para outros não, mas de fato é comum. É comum. E se ainda não casou, Deus vai trazer o varão, se essa for a vontade dele. Glória a Deus. Mas nós sonhamos exclusivamente com coisas extraordinárias. Pastor, e o que é algo extraordinário? É algo que só Deus pode dar. É algo que só Deus pode fazer. É algo que suas mãos humanas não podem conseguir. Que não pode conseguir. Ah, pastor, mas tem uma multidão de coaches dizendo que você pode, você consegue. Alguém aqui acredita nisso? Se Deus não nos der, irmãos, eu tenho essa crença, o homem não consegue. Porque o homem não luta contra si apenas, o homem luta contra Satanás. Não pode tirar o diabo da equação da vida.
Se for só você, eu ainda duvido. Mas se for você contra o diabo, aí, filhão, só Deus no meio. Só Jesus no meio. O extraordinário, né, é aquilo que nós não conseguimos com as nossas próprias mãos. Aquilo que só Deus pode fazer. E como nós ansiamos pelo extraordinário. Como nós desejamos as coisas extraordinárias. Por exemplo, uma linda casa e grande casa. Quem aqui tem esse sonho? Eu só? Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Quem é que sonha com um lindo carro? Sabe, aquele 7 lugares, Tigo 8. Para dar carona aos irmãos no final do culto. Aleluia! Que vai tudo em cima do outro no carro do pastor. Capaz de levar a multa. Quem aqui sonha com uma renda maior? Na maioria das vezes, esses sonhos são extraordinários. Porque você, pela sua condição, perspectiva de condição, você diz, não tem como. É só um ato de Deus. Então são coisas extraordinárias. O que aumente a dificuldade? Quem aqui sonha com um esposo convertido? Olha, João. Não é? Ezequiel, Lenira. Rendido aqui, né? Aos pés do Senhor. Não é? Extraordinário. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Quem aqui sonha com os filhos rendidos na presença de Deus? Algo extraordinário. Quem aqui sonha com o céu? Quem aqui sonha com arrebatamento? São coisas extraordinárias. Quebrando a seriedade. Quem aqui já sonhou voando? Levanta a mão assim. Irmãos, é um dos sonhos mais lindos e deliciosos que você pode ter na sua vida. Não é? Eu sonhei, acho que eu tinha uns 8 anos para 9, nem me lembro mais. Eu era bem menino, eu sonhei que eu estava correndo aqui nessa ladeira da Lusitânia e começava a voar, e eu saía voando, irmãos. E eu sonhei a noite todinha voando. E eu acordei assim, poxa, que sonho massa. Aí eu, como um bom menino, no outro dia fui fazer o quê? Fui fazer o teste. Né? Fui correr, pulei dali, abri as mãos, mas não voei. Falhou. Não é? É muito bom sonhar voando. Quem não sonhou ainda, irmãos, está perdendo. Não é? Porque eu ainda me lembro desse sonho maravilhoso. Sabe, mas tem algo meu específico. Tem um sonho meu, irmãos, que quando eu lembro dele, me faz tremer a alma. Chega a ser como não sendo, mas parece que você entra em uma crise de ansiedade, de tanto que você almeja e deseja aquilo. No meu caso, é um avivamento do Senhor. No meu caso, é que aqui seja um lugar de um profundo avivamento do nosso país. E quando eu estou orando, eu fico dizendo, Deus, visita esse lugar. Eu sou um cara que vive muito no futuro. Esse é meu problema. Eu não estou nem aí para o passado. O presente eu já estou no fim. Não é? Quando alguém tira a bola para iniciar o primeiro tempo, eu já estou pensando nos pênaltis do segundo tempo. Eu sou assim, eu vivo no futuro. E para mim cair numa cilada de Satanás a respeito de ansiedade é muito rápido. Não é? É muito fácil. É por isso que tem um Espírito Santo dentro de mim e dizer, ei rapaz, vive o hoje, vive o agora. E quando não é o Espírito Santo, Deus me deu uma esposa maravilhosa, linda e bela, que ela ama viver o hoje. Então ela é meio que uma âncora para mim. Quando eu estou pensando lá, mas aquele meu filho, volta, olha para o relógio, é agora. Isso me prende ao que é de fato para ser vivido. Não é? O Espírito Santo me coloca no lugar, a minha patroa maravilhosa me coloca no lugar, mas, eu quero abrir um grande parênteses aqui para falar um pouquinho sobre ansiedade. Que existe uma ansiedade que é pecado. Existe a ansiedade normal, que é quando vem aqueles pensamentos que te
perturba, mas daqui a pouco você repreende e você volta ao centro. Mas existe uma ansiedade que é pecado. E qual é essa ansiedade que é pecado, pastor? É quando você anda em ansiedade. E o que é andar em ansiedade, pastor? É quando você permite a ansiedade controlar a sua vida. Por que é pecado, pastor? Porque está escrito: não andem ansiosos por coisa, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Então, andar em ansiedade é pecado. Andar em ansiedade é errado. Não faça isso. Não ande em ansiedade. Olhe para o seu irmão e diga assim: não ande em ansiedade. Não somos do mundo, irmãos. Levanta a tua mão. Você não é do mundo. Você não é um perdido. Você não é um cachorro da rua. Você não é um órfão. Você não é um qualquer. Você é um filho lavado e remido do Deus Todo-Poderoso, que controla a sua vida, que dita o teu respirar, que dita todas as coisas que acontecem na sua vida. Um filho de um Deus que faz coisas extraordinárias. É por isso que andar em ansiedade é errado, porque você olha para um Deus tão grande e se esquece que Ele é o dono da sua vida, se esquece que Ele é o dono do seu caminho, e se esquece que absolutamente nada sai do controle de sua mão. Nós não somos do mundo. O mundo pode andar em ansiedade, nós não. Nós não. Porque o mundo anda em ansiedade, pastor, aprenda isso. É porque o Deus do mundo é Mamon. E Mamon escraviza as pessoas com que ferramenta? Com ansiedade. O mundo vive pelo hoje, pelo que essa terra tem a oferecer. Mas eles ficam escravizados pelo amanhã. Eles falam: o que eu terei amanhã? O que eu vou fazer com esse recurso? O que vai acontecer comigo quando eu ficar velha? Aonde eu vou morar? Com quem eu vou? Com quem eu vou casar? Não seja escravo da ansiedade. Não sirva a Mamon. Deus, Ele é o meu futuro. Deus, Ele é quem cuida do meu amanhã. Deus é o meu Pai, Ele tem cuidado de mim. Ele sabe mesmo antes de eu pedir o que de fato preciso. Aleluia! Fechando parênteses de ansiedade. O extraordinário pertence a Deus. Mas não acontece a todo mundo. Só acontece a alguns. A poucos. Aleluia. E a pergunta que nós temos que responder é: como alcançar o extraordinário de Deus? Diga amém. Não existe história mais extraordinária do que a história de Moisés. Não tem. Como é que um homem que nasceu para morrer se torna no profeta que libertou Israel de um Egito? Não tem como. Sabe, um outro homem extraordinário é José. Só que aparentemente a função dele era mais fácil do que a de Moisés. Porque a de Moisés foi bronca. Foi peitar o homem mais poderoso do mundo e arrancar dele 4 milhões de hebreus que eram escravos do Egito. Sabe, não existe história tão extraordinária como a forma de Moisés, a que nós lemos. E ao ler esses textos, eu trouxe algumas verdades de como alcançar algo extraordinário da parte de Deus. Primeiro ensino que eu trago, baseado na história do nascimento de Moisés, é: nós precisamos celebrar o comum. Nós precisamos celebrar o comum. Por quê, pastor? Porque essa história começa com algo ordinário. Ela relata um jovem que se apaixona pela sua tia. Vocês sabiam disso? Joquebede era tia de Arão.
Eles se apaixonam e eles se casam e eles celebram um casamento, algo muito normal. Uma história comum. 2 escravos, hebreus, filhos de levitas, não é? Que se amam, que se apaixonam, que se casam. Eles celebram a vida deles. Eles celebram apesar de todas as circunstâncias. Apesar de o tempo sombrio, onde viver era dificílimo, o tempo sombrio, onde o governo e o líder daquele país era inimigo do povo de Deus, apesar do tempo sombrio, onde o governo escravizava aquele país, eles se apaixonavam, eles se casaram, eles celebraram o casamento e eles viveram a sua vida na celebração a Deus. A base do extraordinário é a celebração do ordinário. Celebre seu casamento, celebre a sua família, celebre aos solteiros a sua solteirice, celebre aquilo que Deus já te deu, ou se isso não acontecer, você não experimentará o extraordinário de Deus, porque Deus não gosta de corações ingratos. Olha para o seu irmão e diga: celebre. Sabe, às vezes nós pensamos que temos que celebrar coisas grandes, coisas extraordinárias, e não é isso que a Bíblia ensina. A gratidão e a celebração bíblica estão em coisas ordinárias, coisas comuns. Deus gosta da celebração ordinária. Deus gosta quando você acorda de manhã e diz: Deus, obrigado por esse sol. Obrigado por esse vento, obrigado por esse ar, obrigado por eu estar vivo, Senhor. Sabe, a gratidão, segundo Hernandes Dias Lopes, é a rainha de todas as virtudes. É a gratidão que te faz celebrar as coisas ordinárias, as coisas bobas, as coisas simples. Vamos fazer um exercício? Comece a agradecer a Deus. Você pode dizer: Deus, obrigado porque eu tenho 2 olhos. Ordinário. Ah, mas não funciona direito, né? Mas eu tenho. Obrigado porque eu tenho 2 braços, 2 pernas. Obrigado, Jesus, porque eu tenho esse cabelo. Obrigado, sabe, aos idosos por envelhecer, que é uma dádiva. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho, mesmo que eu não goste. Obrigado. Obrigado pelo Brasil, obrigado por tudo. A gratidão é a celebração pelo ordinário, irmãos. Celebrar o comum é a base para alcançar o extraordinário. Aleluia! Eu já fui para algumas ações de graças que quem deu não sabia nem o porquê. Ação de graças, por que não? Porque Deus é Deus. Celebração do comum. Celebração do natural. Essa é a base para alcançar o extraordinário. Por quê, pastor? Porque a gratidão é a matéria-prima da adoração. Porque a gratidão é a base para viver o extraordinário. E o diabo sabe disso. E qual é a oposição maligna contra essa experiência espiritual e verdade espiritual? Redes sociais. Elas nos roubam da gratidão do comum. Porque você vê lá a mulher num cabelão, um filtrão lá, não é? Ou um carrão lá. Aí você olha para o céu e faz: não é, David? O Unozinho lá com a escada de... É o tanque de guerra, só o David. David chega. A rede social quer roubar a gratidão a respeito do que é comum, do que é ordinário. Essa é a função dela. E nós não podemos deixar que a rede social nos roube, porque se a gente deixar, nós nunca vamos viver o extraordinário de Deus. E se você não sabe lidar com rede social, faça favor a si mesmo, se exclua. Ah, mas eu não posso, eu vendo. Crie barreiras.
Mas não deixe de viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Segundo o ensino que eu aprendo nessa história de Moisés, é que os problemas sem solução na nossa vida são a matéria-prima para que Deus faça o extraordinário. Eita! Pastor, por que o senhor fala isso? Irmão, já imaginou você ter Arão e Joquebede se casaram, celebraram seu casamento, veio uma filha linda chamada Miriam, e que alegria foi porque Miriam chegou. Por quê, pastor? Porque havia uma lei. Se nascer filho homem, o próprio pai tem que pegar a criança e jogar para que os crocodilos devorem. Olha que coisa tu. Imagina isso. Não cabe na nossa cabeça. Imagina Joquebede agora descobre que está grávida, atrasou. Primeira coisa que ela faz, ela já dobra o joelhinho e diz: Deus, me dá uma menina. Por favor, me dê uma menina. E ela ora, ela fica tensa. Imagina você passar 9 meses tenso na sua gestação. É escondida, na maioria das vezes, para que os guardas egípcios não pudessem ver, contar o tempo, e lá na sua casa, quando você estivesse parindo. 9 meses escondendo a gravidez, aí quando nasce, um pipiozinho. Aí ela levanta a mão para o céu, né? Diz: obrigado, Jesus, por essa menina. Obrigado por essa menina. Aí passou o resguardo, não sei se glória a Deus para Arão. Ela engravida de novo, irmãos, aquela coisa tensa de novo. Imagina um clima terrível. Imagina um caos. Imagina você ter que parir em silêncio. Quem é que já assistiu aquele filme O Silêncio? Que é dos alienígenas que não pode, que por som ataca as pessoas. Aí tem uma cena bem forte, que a mulher, ela tem que parir, ela não pode dar um pio. É horrível, dá agonia nessa cena, não é? Ela assistiu comigo os 2 filmes, não é? Imagina a ansiedade, imagina a tensão de Joquebede e Arão. Imagina a agonia de 9 meses, uma expectativa que, se for homem, eu vou ter que mandar para a morte. Terrível. Não queira nem imaginar no problema que era ter filho nessa época. Problema sem solução. Aí quando nasce, é menino. Veja o caos. Veja a tragédia. Agora você tem que jogar seu menino para a morte. Ela tenta esconder por 3 meses. Mas chega uma hora que o menino começa a gritar. Ô menino gritão. E ela não tem outra opção a não ser lançar o seu filho para a morte. Eles não têm. Aí você pode dizer: obrigado, Deus, porque eu nasci no século XX no Brasil. Obrigado, Jesus. Não diga obrigado, Jesus. Amém, porque aí minha esposa pode gritar: obrigado, Senhor. Não é? Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por não ter nascido nessa época. Obrigado. Você tem que se ajoelhar, principalmente as mulheres. Aleluia. Obrigado, Deus. Agora imagina agora eles, Joquebede e Arão, o seu primeiro filho homem, o primogênito segundo a lei de Moisés, o herdeiro de todas as coisas, o consagrado ao Senhor, tem que fazer uma arca que parecia mais um caixão de defunto, colocar o menino lá dentro, lançar o Nilo, que era repleto de crocodilos, porque senão tinha o risco de um soldado romano entrar na sua casa, além de matar o menino, matava os pais. Problema sem solução. Não tinha jeito. Fugir para onde? Viver de quê? Andar para onde? Ou vocês acham que eles não procuraram soluções antes de fazer isso? Não havia solução nenhuma para eles, a não ser lançar o menino, que nem se deram o trabalho de dar o nome.
Não existe o nome de Moisés até que a filha de Faraó pegue. Porque por que eu vou dar o nome de alguém que vai morrer? De alguém que vai se arrancar de mim? De alguém que vai ser tirado de mim? Problema sem solução. Problema sem solução é a base para viver o extraordinário. Diga amém. Se eu perguntar quem é que tem problema aqui, irmãos, bem-vindo ao clube. Quem tem problema sem solução, bem-vindo ao clube. Porque eu não sei como meu marido pode se converter. Não sei como os meus filhos podem estar na casa assim. Eu não sei como eu posso aquilo, como eu posso isso. Problema sem solução é a base para viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus pega o seu problema sem solução e resolve-o de uma forma que ele seja a solução para todos os outros problemas que envolvem essa vida. É o extraordinário de Deus. Quer ver mais sobre isso? Lá em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus manda Elias à casa de uma viúva, ela está colhendo gravetos e Elias chega e diz assim: ei mulher, vai buscar água para mim. Ela vai buscar água. Ei mulher, faz um pão para mim. Ela diz: ei profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer para mim e o meu filho e nós morreremos de fome. Elias diz: faz primeiro para mim. Problemas sem solução, irmãos, é a base para o extraordinário. E quando ela faz para o profeta, ele profetiza para ela: jamais acabará na tua vasilha a farinha e no teu pote o azeite. E por que, pastor, os problemas sem solução são a base para o extraordinário? Porque é nessas horas que somos intensos em oração, é nessas horas que não há espaço para orgulho, é nessas horas que não há espaço para soberba, é nessas horas que não dependemos de força humana, é nessas horas que apenas nós podemos confiar em Deus. Aí nessa hora que você que tem problema diz assim: amém, pelo menos serve para alguma coisa. É semente para viver o extraordinário. Olhe para o seu marido que está dando problema e diga: você é uma semente para me viver o extraordinário. Olhe para o seu problema e diga e declare: ei Joquebede, lança aquele menino de rio abaixo. E a terceira verdade que eu quero trazer para você é que a ação extraordinária de Deus é pura graça. Nada do que você fizer vai fazer com que Deus te responda na medida da sua oração, porque a ação extraordinária de Deus é pura graça. Resumo: ela te acha no meio do ordinário. A graça de Deus te acha. A graça de Deus olha para você e diz: ei, é hoje que eu vou mudar a sua vida. Ela olha nos teus olhos e diz: ei, é hoje que tudo na sua vida vai mudar. Ela te acha. Quando nós lemos o texto, aquele arca estava descendo sobre as margens do rio. Nas margens havia crocodilo. Nas margens havia dezenas de servas da filha de Faraó, que podiam ver, que podiam pegar, que podiam abrir. Mas a Bíblia diz que exatamente apenas os olhos da filha de Faraó viram aquela arca. É Deus quem te acha. É Deus quem te vê. Agora imagina, aí ela acha, ela abre, nós lemos o texto, ela vê que é um menino hebreu, e chega Miriam, diz: ei, você quer uma ama de leite para essa criança, para que crie ela para você? A Miriam era espetacular. A Miriam era espetacular. Deus, eu acho que Deus entrou sabe, eu não quero crer que foi pura naturalidade. Foi uma ação sobrenatural que pegou a língua daquela menina e disse: e aí a filha falou: vai. E
Imagina agora a expectativa de Arão e Joquebede. Foi eles quem mandaram Miriam olhar. Traz o relato. Se foi comido por crocodilo, se a arca virou e o menino se afogou, se alguém matou o menino. E aí imagina eles com o semblante caído, tristes, acabados, arruinados, esperando que sua filha viesse, chorando aos prantos, assim: "Oh, pai, o crocodilo deu e comeu." E aí, mas ela chega chorando aos gritos. Só que a notícia é muito diferente. Ela bate desesperada, chorando: "Pai, o que foi, minha filha? O que foi? Morreu. Não, acho que gaguejou na hora, né? Fala, menina, pelo amor de Deus." A filha de Faraó quer que você crie seu filho, e ela ainda vai te pagar para isso. Extraordinário acontece nos nossos problemas sem solução. Amém? Ele usa os problemas sem solução, irmão, para trazer o extraordinário. Aleluia. Ele te acha no meio do ordinário. Ele te acha. Capítulo 3. Moisés por 40 anos fazia o mesmo percurso. Por 40 anos cuidava das mesmas ovelhas. Por 40 anos as mesmas funções. Por 40 anos via sarças. Por 40 anos viam sarças pegar fogo, porque era comum no deserto. Mas em um determinado momento de 40 anos de rotina, algo chama a sua atenção. Não é uma sarça queimando, porque isso era comum, mas era uma sarça que queimava e não se consumia. Era uma sarça que queimava e não gerava fumaça. E simplesmente ao passar, Moisés vai até a sarça e Deus o visita. Simplesmente ele te acha no meio do seu ordinário. Olha para o seu irmão e diga assim: ele vai te achar na tua rotina. Ele vai te achar. Ele vai te achar. Quer mais? 1 Samuel capítulo 16 conta a história de que Deus mandou Samuel ungir o próximo rei. E aí ele para na casa de Jessé. Jessé coloca os seus filhos e ele vai tentando ungir. Deus diz: não é esse. Esse é bonito, Senhor, mas não é esse. Esse é forte, mas não é esse. Esse é inteligente, mas não é esse. E quando se acabam os filhos, Samuel diz: ei, não tem mais nenhum filho seu. E ele diz: tem um menino que fica lá nas ovelhas, um menino que nem filho biológico da minha esposa é, porque Davi era um filho, que era de outra esposa, de outra mulher. Ele era um filho rejeitado, né? Ei, tem um menino lá que ele não. Ei, não nos sentaremos, não sacrificaremos enquanto esse menino chegar. Ele te acha. Ele te acha. E Deus diz para Samuel: unja esse menino. E o Espírito do Senhor dominou Davi daquele dia em diante. Deus, ele te acha. O extraordinário te acha. Quarta verdade: para que o extraordinário de Deus chegue em sua vida, você precisa orar intensamente e sem cessar. Por quê, pastor? No capítulo 3, Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi resolver o seu problema de forma extraordinária. Diga amém. A única forma que você tem de chamar a atenção de Deus é orar intensamente
É orar com muita vontade, com muita esperança, mesmo que ele demore, ore! Porque quando ele ouvir o seu clamor, a sua vida vai mudar extraordinariamente. Diga assim para o seu irmão, ore. Mas ore muito. Ore sempre. Diga amém. Deus tem o extraordinário para você. Deus tem o extraordinário para a sua vida. Pastor, o que acontece quando o extraordinário de Deus vem? Ele te dá sustância, suficiência. Ele te dá abundância onde não tem. Ele cumpre os propósitos do seu coração. A oração de Joquebede nessa hora era: Deus, apenas me permita criar o meu filho. Como eu não sei. E quando chega Miriam Dei, Deus te disse: crie seu filho. E aqui está o que você precisa para criar ele. Quando o extraordinário de Deus acontece, Moisés com 80 anos, diante do extraordinário de Deus, naquela sarça, onde Deus falou no meio da sarça, a primeira coisa que Deus diz a Moisés: ei, tira a sandália dos pés, porque este lugar é santo. Primeira coisa, quando você experimenta o extraordinário, é viver em uma outra dimensão de santidade. Coisas que você fazia não faz mais. Ei, Deus muda tudo de lugar, inclusive você. Inclusive o seu coração. Coisas que acontecem no extraordinário, a sua noção de temor a Deus, ela aumenta demais. A Bíblia diz que Moisés tampou as faces para não ver a presença de Deus. Coisas que acontecem no extraordinário. Você conhece a pessoa divina chamada Eu Sou o que Sou. Sabe como é no original Eu Sou o que Sou? Yahé, Asher, Yahé. Traduzindo ao pé da letra: eu sou o que serei. Tentando fazer uma transliteração: eu sou o que você precisar, na hora em que você precisar. Quem quer isso? Quem quer uma vida extraordinariamente simples? Uma completude sobre-humana em Deus. Ao ponto de falar o que Paulo falou em Filipenses 4. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Aprendi a ter fartura. Aprendi a passar necessidade. Aprendi a estar, em segredo. Viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou tendo pouco. Ei, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Por quê, pastor? Eu sou o que você precisar, na hora em que você precisar. Fica de pé em nome de Jesus. Do ordinário ao extraordinário. Eu quero viver o extraordinário. Eu sonho com algo extraordinário. Eu sonho com um avivamento avassalador nessa casa. E por que eu sonho com isso? Porque eu sei que nesse avivamento chegar, as famílias serão salvas. Vocês andarão em prosperidade. A salvação dos improváveis acontecerão. Mas para chegarmos ao extraordinário, seja qual for o seu sonho, aqui vai a receita do céu. Celebre o comum. Você pode dizer amém? Amém.
Segundo, os seus problemas sem solução é a matéria-prima que Deus usa para fazer com que você viva o extraordinário. Terceiro, o extraordinário é pura graça. Ele vai te achar no ordinário. Aleluia! Ore intensamente até chamar a atenção de Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Deus trouxe uma palavra para nós. E não existe outra explicação a não ser que Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Se Ele trouxe essa palavra para nós, é porque Ele quer fazer. Mas Ele precisa de terra fértil. Ele precisa que o seu coração seja grato pelo ordinário que Ele já te deu. Ele precisa que você não viva pelos seus problemas, mas entenda que os problemas sem solução da sua vida é a matéria-prima para Ele fazer o extraordinário. Ele precisa que você entenda que Ele vai te achar. Ele vai te achar. Ele precisa que você aprenda que você precisa viver uma vida de oração incessante. Então ore agora. Faça oração. Eu tenho a minha, Pai. Deus, Tu sabe, Tu sabe, Deus, que aquilo que eu mais almejo no meu coração é um profundo avivamento visitando essa casa. É um profundo avivamento, Jesus. Em qualquer outro lugar, Deus trouxe aqui para dizer: eu quero fazer o extraordinário na sua vida. Tentei me esconder. Sim, Deus. Por medo de Sabes que isso que eu almejo, Pai. Sabes que isso que eu anseio, Senhor. Mais do que tudo, Pai. Tua presença me atrai. Faz o extraordinário sobre nós, Pai. Traz o extraordinário sobre as nossas vidas, Senhor. Que os nossos problemas sem solução, na Sua mão seja a solução para todos os demais. Nos dá um coração grato. Faz com que essa ministração seja a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de falar. Nos faz visitar no extraordinário, Senhor. Nos faz, Senhor, andar nesse caminho extraordinário. Quando o Senhor nos acha, quando o Senhor nos encontra, quando o Senhor nos acha no meio do comum, no meio do normal, no meio da rotina. Ei, nos ache, Espírito, nos ache, Espírito, nos ache, Espírito. Medo de não viver, mas Tua glória me atraiu. Que possamos viver o extraordinário, Senhor. Que possamos viver o extraordinário, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante, cante, se você sabe essa canção. Cante, cante.